Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Mundo em Questão. Eu sou o professor Gabriel Lecas, estou aqui com meu grande amigo Rogério Forte e juntos retornamos depois de um tempo aí de afastamento, sentimos saudades. Estamos aqui de volta para pagar nossa dívida, né, professor? Sobre o nosso podcast da Rita Lee. Fala tu! Fala tu, é isso aí, saudade, 2 meses aí no Bem Bom, estamos voltando ao trabalho, mãos à obra, Gabriel. E lembrando aí a vocês, pessoal, para seguir a gente no Instagram, @Mundo em Questão, nosso Spotify, Mundo em Questão, também estamos no YouTube e não deixar de acompanhar as novidades que nós vamos ter para este ano. O professor Rogério vai contar para vocês. Temos algumas novidades, né, professor? Umas surpresas aí, uns episódios especiais. Fala um pouquinho aí pra gente, como é que tá essa programação? Isso aí, estamos também no Telegram, em @Mundo em Questão, onde a gente coloca as questões, e algumas questões já foram selecionadas desse nosso podcast sobre a grande Rita Lee. E no mês que vem, em novembro, sempre na quarta-feira do mês, a gente vai falar do Menino do Pijama Listrado, romance aí que vai ser abordado pela UERJ, como tirado ali o tema de redação. Então, mês que vem, mais um podcast, que deve ser o último do ano, e vamos com tudo, né? É isso aí, professor. Bom, vamos começar a pagar a dívida então agora? Rita Lee. Isso, a grande Rita Lee, que nos deixou no dia 8 de maio, com 75 anos muito bem vividos, né? Infelizmente, faleceu aí de tumor, de câncer. Aliás, o Gabriel Tumor, ela apelidou de Jair, em homenagem ao nosso ex-presidente, né? Portanto, ela chegou a se livrar de um desses Jair, assim como a gente se livrou, mas, enfim, não, em consequência da doença, ela acabou nos deixando dia 8 de maio, o último aí nesse ano. Cantora e compositora, ela produziu uma discografia de mais de 30 álbuns. É realmente uma meta, né? Uma produção invejável. E, para você ter uma ideia, Gabriel, ultrapassou a marca de 55 milhões de discos vendidos. Não é para qualquer um ou para qualquer uma. Rita Lee, Gabriel, apareceu no cenário musical do Brasil inicialmente como integrante de um grupo famoso, né? Esse grupo já aparece aí em questões de vestibular, depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, que são os Mutantes. Ela participou do grupo Os Mutantes entre 66 e 72. Esse grupo era um grupo musical aí que tem a pecha, o rótulo de rock psicodélico. Uma banda realmente muito interessante ali pela década de 60, né? Eram muito comuns essas bandas de um rock, né, diferente, um rock às vezes progressivo, né, misturando sons até de órgão, enfim. Os Mutantes aí deixou a marca na história do rock brasileiro. Essa banda, ela iniciou as atividades encaixando-se no que a gente chama de movimento Tropicália, ou tropicalismo, do qual fizeram parte aí Tom Zé, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros artistas, né? Nessa época, mais ou menos em 60, né, a televisão estava surgindo no Brasil. Então, as nossas famílias, né, faziam aquela economia para comprar uma TV, e era o contexto também da ditadura militar, e junto com a TV surgiu a era dos festivais das canções. Festivais ficaram famosos, grande parte de músicas que a gente ainda ouve, de Chico Buarque, Gil, Caetano, apareciam, Edu Lobo, enfim, aparecia ali nesses festivais das canções, que a sociedade, quem tinha televisão, parava para ver, para torcer para sua música preferida. E em 67, um ano depois da formação dos Mutantes, é um grupo fantasiado, colorido, né, de cores muito aberrantes. Em 67, Rita Lee, junto com Arnaldo Batista, o irmão de Arnaldo Batista, Sérgio Dias, eles acompanharam Gilberto Gil, numa música consagrada Domingo no Parque, e a música tirou aí o 2º lugar naquele ano. O festival foi vencido por Edu Lobo com Ponteio, cantado aí por Elis Regina, né? E, abrindo parênteses, tá, em 67, Gabriel, diversos artistas importantes da nossa música saíram às ruas para fazer a marcha contra a inclusão da guitarra elétrica. A Rita Lee com certeza não entrou nessa. O Gil acabou entrando, a contragosto, Caetano Veloso falou: Gil, que é isso? Você está fazendo o que aí? Mas, enfim, alguns músicos, artistas, foram para a rua para fazer uma manifestação porque achavam que a guitarra elétrica, em músicas
cantoras nacionais, iria desfigurar um pouquinho, né, o ritmo, o som da música brasileira. Ou seja, seria uma invasão da música internacional no país, e esses artistas ali fizeram uma coisa que aos olhos de hoje parece muito exótica, né, muito sem propósito, mas marcando aí um movimento da música brasileira de resguardar as nossas autenticidades. Na verdade, a guitarra elétrica vai entrar e não vai desfigurar o som brasileiro coisíssima nenhuma, né? Ela vai acabar antropofagicamente, né, até reforçando ritmos como o samba. Em 72, ela acabou sendo expulsa da banda Os Mutantes pelo seu companheiro, marido na época, Arnaldo Batista, que queria fazer uma reconfiguração dos Mutantes usando uma imagem mais daqueles jovens de cabelos grandes tocando guitarra. Aí a Rita Lee, com uma menina de rosto bonito, segundo Arnaldo Batista, não fazia muito bem à vista, né, para aquela nova reconfiguração que ele queria dar. E ele acabou expulsando aí a Rita Lee, que saiu do estúdio depois que sofreu aí esse ultimato, né? Saiu dizendo na biografia dela: em vez de me atirar de joelhos, chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, ela saiu em silêncio do estúdio e aí vai passar a compor praticamente nos anos seguintes uma carreira solo, né? E ainda bem que ela não preencheu aí esses requisitos no Arnaldo Batista, ainda bem que ela nasceu mulher e se tornou essa mulher extraordinária, Rita Lee. Você falou da questão do tornar-se mulher, lembrando que a gente está aí se aproximando do Enem, nós botamos lá no nosso Telegram, tem uma questão interessante que é exatamente uma frase famosa da filósofa Simone de Beauvoir, uma grande intelectual feminista, exatamente: não se nasce mulher, né? Torna-se mulher. Inclusive nesse ano foi o ano que a redação abordou a violência contra a mulher no Enem, salvo engano, 2015, o Enem 2015 discutiu essas questões. E a história da Rita Lee é uma história muito importante para a gente pensar essa posição da mulher e todas as formas das representações do papel da mulher e todo o preconceito sofrido pelas mulheres na história mundial, né? A história da Rita Lee, na verdade, tem muita coisa para falar sobre temas de vestibular, porque Rita Lee, ela é filha, né, tem uma ascendência aí norte-americana, estadunidense, uma família estadunidense. Ela nasceu em São Paulo, mas a família dela, o pai dela é de Santa Bárbara do Oeste. O pai era admirador dos confederados americanos da Guerra Civil, e essa cidade de Santa Bárbara do Oeste, junto com a cidade de Americana, daí o nome, recebeu uma leva muito significativa no século XIX de imigrantes estadunidenses confederados, os antigos escravistas, no contexto da Guerra Civil Americana, depois da Guerra Civil. Lembrando aí que essa Guerra Civil tem como uma das causas as discordâncias de projeto nos Estados Unidos em torno da escravidão. Havia a União, o presidente era o Abraham Lincoln, que defendia para unir o país a abolição, enquanto os confederados, a confederação, rejeitava a abolição porque queria manter esse sistema escravista. E parte desses confederados migrou para o Brasil quando a escravidão acaba, quando a escravidão está sendo ameaçada por causa da violência da Guerra Civil, e o pós-Guerra Civil também, que teve um período para os estados do sul de muita crise econômica, muita destruição por causa da guerra, e eles fundam algumas cidades, eles ocupam, na verdade, algumas cidades, tanto a cidade de Santa Bárbara do Oeste, que na verdade o Oeste aí não é o Oeste americano, é o Oeste paulista, e a cidade de Americana. Então Rita Lee é em homenagem ao general da Confederação, Robert Lee. Por uma ironia, Rita Lee super combativa, nós vamos falar disso, né, ao longo do nosso podcast, bem progressista em muitas posições, recebeu o nome, assim como seus irmãos, de um general confederado, conservador, escravista, porque o pai era admirador dessa figura. Quem sabe aí, né, Gabriel, não tem uma deixa da música Ovelha Negra, né? Porque na biografia ela comenta o fato de que o pai,
a música Ovelha Negra, ela diz, né, que o pai dá um ultimato, né, tá na hora de você sair, sumir, enfim, vai para a tua vida. O pai não teria, na verdade, dito isso na vida real, mas de repente a imagem da ovelha negra, né, do ser que não se encaixa, né, de repente tem aí uma pegada interessante, né, porque o posicionamento dela, obviamente, será indicado mais como libertário, né, do que propriamente conservador, né? Exatamente. Aliás, a música Ovelha Negra, essa canção foi resposta, né, de uma questão do Enem que a gente disponibilizou para vocês no nosso Telegram. E aí, voltando à questão da mulher agora, Rogério, é importante lembrar que ao longo, sobretudo do século XX, século XIX e século XX, houve muitas lutas femininas, e a questão de gênero, essa questão do papel social da mulher, o papel social do homem, que vem sendo ressignificado nos últimos anos, vem sendo discutido bastante no debate público, é sempre um tema interessante para os nossos ouvintes ficarem antenados. Até porque, considerando aí o noticiário recente, só para lembrar rapidamente, me vem à memória um caso do ano passado que a Suprema Corte americana, nos Estados Unidos, rejeitou, né, suspendeu uma decisão que garantia o direito ao aborto, por exemplo, como um direito federal, ou seja, ela jogou para os estados, dentro daquela lógica do federalismo americano, aliás, um federalismo que a Confederação, lá na Guerra Civil, desejava ampliar cada vez mais para poder ter o direito, né, os estados do Sul preservarem o direito de manter a escravidão. Essa decisão da Suprema Corte, em junho de 2022, acabou com esse direito federal, nacional ao aborto. E muitos estados, na sequência, aprovaram leis anti-aborto, por exemplo. Então, existem outras pautas da questão da emancipação feminina, são muito importantes, mas essa questão do aborto é uma questão que sempre mobiliza o debate público, até porque está muito associada a uma questão moral, né? A gente já comentou sobre essa ideia do retorno da pauta da moralidade no nosso podcast anterior sobre junho de 2013, uma discussão que ganha o espaço político, mas, na verdade, a questão da moralidade ela está sempre retornando, ela está sempre vindo à tona em vários temas, e quando se trata da questão do corpo feminino, dos direitos femininos, a questão do aborto vem à tona dentro dessa pauta moral, né? Isso é uma questão sempre atual. E, na verdade, hoje, né, Gabriel, talvez a Rita Lee fosse taxada aí de adepta do que se chama de marxismo cultural, né, que é um termo curioso, né, um termo bem excêntrico, né, talvez o inimigo número 1 aí do conservadorismo, que era o comunismo, e ainda hoje para alguns setores conservadores mas com a atenuação aí da ameaça comunista, o marxismo passou a ser travestido de marxismo cultural, que é um termo aí, uma terminologia criada pelos detratores, né, daqueles que propõem uma sociedade mais livre, mais libertária, né, como se o comportamento pudesse também ameaçar as estruturas conservadoras políticas da sociedade. Lembrando aí que a nossa roqueira mulher, né, Rita Lee, ela não era uma ativista, uma militante político partidária no sentido de se envolver em questões diretamente voltadas à salvaguarda de grupos minoritários ou à classe operária. Quer dizer, a militância, entre aspas, dela era comportamental, como você mesmo falou aí, como a gente abordou um pouco na própria música Ovelha Negra, né? A música Pagu, que ela cria com a Zélia Duncan, é outra referência forte, né? Ali na música ela está rompendo com uma representação tradicional de mulher, como você falou aí, categoria sociológica da representação, né, da mulher. Ali tem um trecho em que ela e Zélia Duncan, que, enfim, a música diz: não sou freira, nem sou puta, nem toda brasileira é bunda, meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Ou seja, a afirmação de uma feminilidade não dócil, né? Não recatada e do lar, mas uma feminilidade combatente, uma feminilidade que assume, empodera-se, né, na sua forma de expressão no universo masculino. Imagina o que era aquilo ali naquela emergência da década de 60.
60, né? Lembrando, por exemplo, que Caetano Veloso foi preso também por motivos semelhantes, não por uma militância política partidária. Caetano foi preso durante um tempo em função de que as músicas dele, o jeito dele andar, dele falar, do comportamento dele, colocavam em risco, né, a masculinidade dos homens, porque o jeito do Caetano seria afeminado. Então, é interessante a gente voltar um pouco para aquele período, né, da década de 60, 70, em que esses compositores e artistas, né, cantores estão surgindo com uma proposta de comportamento que rompia paradigmas, que rompia padrões, né? E isso ameaçava também, a ditadura se via ali ameaçada, porque podia despertar desejos, afetos, uma juventude que já questionava o poder dominante, ditatorial, autoritário. Então, Rita Lee era uma figura não grata. E é interessante, não na década de 60, mas na década seguinte, Gabriel, em 76, que é o momento dos anos de chumbo, o momento mais duro da ditadura, né? A partir do AI-5, em fins de 68, portanto, em 76, a polícia entra na casa dela e supostamente acha 300 gramas de maconha e ela é levada à delegacia e vai ser presa por isso. Ela, inclusive, na biografia, comenta a resposta que ela teria dado ao delegado. Ela diz, abre aspas, isso não é meu, seu delegado. Eu estou grávida e no momento não uso drogas nem Coca-Cola para o senhor ter uma ideia. Eu vi quando seus homens colocaram isso na minha casa. Ou seja, essa imagem do jovem, né, associado a um comportamento exótico, andando com roupas coloridas, né, usando um linguajar diferente do convencional, associado a sexo livre, né, ao amor livre, ao empoderamento feminino. Todo esse pacote acaba fazendo da Rita Lee uma figura muito observada pela ditadura, que chegou inclusive a censurar em torno de 15 músicas dela, 15 letras que ela escreveu e músicas, e os artistas, quando viam censurar suas músicas, mudavam um verso aqui, alteravam uma palavra por outra para tentar emplacar, e só depois é que a gente conseguia saber que aquela letra original não era aquela, que aquilo ali tinha sido censurado. Então a Rita Lee, ela se encaixaria muito bem naquilo que hoje se chama de marxismo cultural, ou seja, a percepção de que também pelo comportamento se pode questionar uma sociedade instituída, machista, conservadora, e boa parte desse pessoal, embora não participasse diretamente de manifestações políticas contrárias à ditadura, acabava sendo visto como inimigos dessa ditadura, né? A Rita Lee mesmo fala na biografia que quando ela ia para a rua ver as passeatas, as manifestações políticas, ela ia ficar mais de olho nos meninos bonitos que estavam aí fazendo as manifestações do que propriamente atuando politicamente. Quer dizer, o ser político dela vai na linha comportamental e não necessariamente na linha das ideias propriamente político-partidárias, né? Tem um conceito interessante do filósofo Deleuze, lembrei aqui agora, que chama resistência desistente. Então, muito associada à análise do movimento hippie e tudo mais, tem esse tipo de resistência, né, que também é uma resistência. E lembrar, você falou aí dessa figura, desse espantalho do marxismo cultural que a direita traz hoje, está muito associado a um pensamento marxista da escola de Frankfurt, que também já apareceu no Enem, não para doutrinar ninguém, mas enfim, vem um texto aí dois filósofos, Adorno e Horkheimer, que estão dentro desse espantalho que se criou da ideia do marxismo cultural. São dois pensadores importantes que desenvolvem um conceito de indústria cultural. É uma indústria cultural que está associada aí ao sistema capitalista de incentivar o consumo. Aliás, é um conceito também interessante, além do resistência desistente, para o nosso ouvinte, até porque pode ser usado numa redação, alguma coisa assim, na discussão. E lembrar que a indústria cultural, a grande crítica, essa visão mercadológica da sociedade, que tudo é consumo, ela redistribui os padrões de consumo, vai mudando os padrões de consumo. Você falou da Coca-Cola, né? Tem um grande amigo que fala que a Coca-Cola é a água negra do imperialismo, então toda aquela ideia do consumo, mas a indústria cultural não redistribui poder.
Então ela redistribui o consumo, mas não redistribui poder. E isso durante a ditadura, um tempo em que o anticomunismo estava muito forte, né? Hoje o anticomunismo, o discurso anticomunista está muito forte, mas na época da ditadura havia ali de fato, né, movimentos comunistas armados, havia o risco da guerrilha, o conflito com as guerrilhas. Então havia uma propaganda anticomunista muito significativa do ponto de vista político, mas também do ponto de vista moral. Você falou bem, uma das coisas que a ditadura trabalhava nas escolas era educação moral e cívica, né? Ensinava, eu tive contato com um dos livros da educação moral e cívica que minha mãe usou para estudar quando estava na época da ditadura, na época da escola, e lá ensinava o que é o namoro, o que é o casamento, o que é a família, sempre numa ótica muito conservadora, né? Então essa ação da ditadura, ela se dava tanto na perspectiva política, anticomunista, de repressão, de tortura, mas também no aspecto moral de doutrinar a sociedade brasileira, por meio da escola, por meio das instituições de ensino que eram controladas, e quaisquer ensaios de pensamento livre eram sufocados muitas vezes, né? E lembrar também que nessa perspectiva de construção de uma sociedade que a ditadura vai tentar fazer, ela vai investir na ideia da identidade nacional. Então essa noção de identidade nacional, essas datas comemorativas, elas vão ser datas importantes, no caso do 7 de setembro. A gente viu recentemente, né, Rogério, o 7 de setembro sendo disputado aí, a direita bolsonarista utilizando a imagem do 7 de setembro com aquele uniforme clássico da camisa da CBF, então elevando a data a uma característica patriótica e bolsonarista, né? Porque na verdade o discurso oficial do bicentenário da independência foi aquele lá do imbrochável, né? Então o Bolsonaro, na verdade, ele transforma aquela cerimônia numa cerimônia de um palanque político para ele, né? Enquanto neste ano houve uma campanha bolsonarista para que todo mundo ficasse em casa. E havia inclusive uma preocupação do governo, né, do governo Lula, de haver alguma mobilização um pouco mais radical, né? Não houve nada, mas essa data do 7 de setembro, no discurso da extrema-direita, que é uma direita saudosista da ditadura, ela foi incorporada de uma forma muito significativa, mas para, sobretudo, projetar a imagem do ex-presidente, né? E só um comentário interessante, lembrar que neste ano, vale a pena o nosso ouvinte dar uma olhada, foi comemorado o bicentenário da independência do Brasil na Bahia, que é a consolidação da independência do Brasil. E na verdade tem outra característica, né? Porque enquanto o 7 de setembro exalta a figura de Dom Pedro I, o 2 de julho, na Bahia, 2 de julho de 1823, vai exaltar figuras, no caso de 3 mulheres importantes. Eu tive a oportunidade de estar lá em Salvador na celebração do bicentenário. Você vai ter Maria Quitéria, que era uma mulher que entrou no exército, já caiu inclusive no Enem, uma questão sobre Maria Quitéria, entrou no exército disfarçada de soldado e lutou pela independência da Bahia. Joana Angélica, uma freira que protegeu o seu convento. Maria Filipa, uma escravizada que lutou em nome da independência. Então essa ideia da independência também vem sendo disputada hoje. E esse bicentenário da independência do 7 de setembro e o bicentenário da independência no 2 de julho são duas datas aí muito, muito marcantes nesse discurso, nessa disputa, né? Inclusive, quando aconteceu o 2 de julho, havia recentemente saído a decisão da inelegibilidade do Bolsonaro, enquanto o grito de guerra, né, vamos dizer assim, do 7 de setembro de 22 foi imbrochável, que ele mesmo gritou, várias pessoas lá em Salvador, né, o grito de guerra era inelegível. O Baiana System fez um show interessantíssimo, comemorando o bicentenário, e o grito era inelegível. Então, só para o nosso ouvinte entender como é que há esse conflito de memórias, e esse conflito de memórias sempre mistura passado e presente. E no caso da ditadura não foi diferente, né? A ditadura propunha uma imagem de identidade nacional, patriótica, da família tradicional, daquela ideia ordeira, enquanto a Tropicália, ainda que não tivesse ali uma proposta política de apoio à guerrilha, né? Assim como Caetano disse na Alegria, Alegria, sem lenço, sem documento, sem livros e sem fuzil, essa resistência, na verdade a Tropicália discutia uma visão importante sobre identidade nacional, que por si só era uma resistência a esse projeto da ditadura.
porque a Tropicália entendia a brasilidade, a identidade brasileira, como uma identidade diversa, misturada, que agregava várias influências culturais, étnicas, raciais, políticas de alguma forma. Então esse projeto de identidade vai misturar, vai formar ali uma grande geleia geral, que é inclusive uma música famosa do Gilberto Gil, e ela vai ressignificar uma ideia já não muito recente ali, você já tinha lá nos anos 20, né, Rogério, da antropofagia. Então essa noção da antropofagia cultural, você vai poder falar bem melhor sobre isso, ela está muito presente na visão da Tropicália e está relembrando um tempo anterior, relembrando a Semana de 22, o modernismo. Então há uma grande mistura que vai se contrapor à ditadura no campo cultural, que também é um campo de debate, discussão e de conflito, né? Então, a gente pode falar aí que esse movimento, né, da Tropicália, alguns preferem Tropicália, outros falam tropicalismo, em grande parte esse movimento é cria da primeira geração modernista, né, da qual eu destaco em particular o grande escritor Oswald de Andrade, né? Oswald de Andrade é praticamente mentor de dois manifestos importantes, o Manifesto da Antropofagia e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. No Manifesto da Poesia Pau-Brasil é que está esse aforismo que você fez referência, né, quando falou da música Geleia Geral do Gilberto Gil. A alegria é a prova dos 9. E observa, né, uma das músicas do Caetano, é Alegria, Alegria, que participou inclusive essa música do Festival da Canção de 67. Caetano Veloso ali não saiu com nenhum dos 3 primeiros lugares, mas a música fez a cabeça de muitos jovens, muita gente cantava ali, né, no palco da Record, a música Alegria, Alegria. Teve gente que achou que era injustiçado, não recebia aí uma das premiações. E no Alegria, Alegria, a gente sente o clima, né, a efervescência, o termômetro do movimento do tropicalismo, que é um movimento muito para cima. Em grande parte ameaça essa alegria, né, a sisudez da ditadura, a sisudez do conservadorismo, né? É interessante até colocar lado a lado o Chico Buarque não se encaixa no tropicalismo, enquanto o Chico Buarque, no ano anterior, em 66, levava o título, né, o campeonato do Festival da Canção, com a música Sabiá, vestido de terno, com a banda vestido de terno, né? O movimento tropicalismo é um movimento todo exótico, todo colorido, todo divertido, né? Muitas vezes até com uma vestimenta que soa um deboche, que é bem o clima mesmo da primeira geração moderna, aquele clima iconoclasta, aquele clima do deboche, né? E aquilo que você falou relacionado à diversidade cultural, ou seja, a Tropicália valoriza, né, a diversidade brasileira, o que a gente chamaria hoje de multiculturalismo, está presente, por exemplo, no Manifesto da Antropofagia, num dos aforismos, quando se diz ali: só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Ou seja, eu preciso trocar com o outro, eu preciso me relacionar com o diferente. Eu não posso me prender num gesto narcisista a lidar só com o igual. Eu não posso querer uniformizar a sociedade dentro de padrões, né, de comportamento, padrões sexuais. É importante dar a voz a essa diversidade de ser. E o tropicalismo marca muito bem essa diversidade quando ele junta a bossa com a palhoça, Ipanema com Iracema, né? Quando Rita Lee aparece vestida de noiva numa das apresentações, esqueci a composição, se você tiver na cabeça aí, ela aparece com os Mutantes numa composição vestida de noiva, numa música absolutamente inovadora, absolutamente excêntrica, mas uma menina bonita vestida de noiva. Ou seja, é a incorporação mesmo, é o dar vazão a esse espaço da diversidade da condição humana. E isso, sem dúvida nenhuma, atacava aquele momento, né, da ditadura, que é um momento que pretendia a uniformização. Ou seja, o casal é composto de homem e mulher, né? O homem tem que estar com o cabelo curto, se tiver com o cabelo grande é vagabundo. Então essa uniformização que obviamente não fazia cabeça de muitos ali, ela era mostrada na música, uma linguagem poderosíssima de oposição, portanto, a essa política autoritária e dominante ali. É interessante, né, marcar muito bem essa questão.
É isso aí, professor. Lembrar só um ponto, você falou da questão da vestida de noiva, foi em 68, na apresentação do Caminhante Noturno, e que ela pegou esse vestido do guarda-roupa da Globo, que era da Leila Diniz. Aliás, tem aí, o nosso ouvinte, se quiser dar uma olhada, essa informação a gente tirou, né, de um texto interessantíssimo da Folha de São Paulo, da Ilustríssima. Rita Lee foi vanguarda feminina na vanguarda tropicalista. Então vale a pena. Então é isso. Essa questão, acho que foi uma boa conclusão, essa questão de olhar para o outro e de buscar o diferente. Mas eu acho, professor, em breve nós teremos uma coisa que vai nos unir ainda mais, sabe o quê? Fluminense será campeão da Libertadores, né? E o Botafogo não tem jeito, né? Vai ser campeão brasileiro, né? Enfim. É isso aí, professor. Lembrar só um ponto, você falou da questão da vestida de noiva, foi em 68, na apresentação do Caminhante Noturno. Isso. E ela pegou esse vestido do guarda-roupa da Globo, que era da Leila Diniz. Isso. Aliás, tem aí, o nosso ouvinte, se quiser dar uma olhada, essa informação a gente tirou, né, de um texto interessantíssimo da Folha de São Paulo, da Ilustríssima. Rita Lee foi vanguarda feminina na vanguarda tropicalista. Então vale a pena. Então é isso. Essa questão, acho que foi uma boa conclusão, essa questão de olhar para o outro, né, e de buscar o diferente. Mas eu acho, professor, em breve nós teremos uma coisa que vai nos unir ainda mais, sabe o quê? Fluminense será campeão da Libertadores, né? E o Botafogo não tem jeito, né? Vai ser campeão brasileiro, né? Sem contar os 2-0 aí, o último fim de semana, né? Que a gente levou uma grande vitória sobre o Tricolor, né? Mas para encerrar esse tema, Gabriel, eu queria falar que a revista Rolling Stone, né? Para quem não curte ou não conhece tanto Rita Lee, vale a pena uma pesquisa. A revista Rolling Stone, em 2008, promoveu uma lista dos 100 maiores artistas da música brasileira. A nossa roqueira feminina ficou em 15º lugar. Ou seja, não é pouca coisa, não. É uma perda que a gente teve, mas ao mesmo tempo deixou inscrita aí na nossa história uma trajetória musical e cultural e também política, né, importantíssima. É isso aí, falando em lista, vou disponibilizar para vocês aí de presente, nessa temporada pré-ENEM, uma playlist com as músicas mais importantes da Rita Lee, uma seleção que a gente vai fazer para vocês, eu e o Rogério. Nós vamos disponibilizar o link da playlist no nosso Instagram, @mundoequestão. Lembrar também, temos o Spotify, que vai estar lá, a lista no Spotify, Mundo em Questão, YouTube, Mundo em Questão, e o Telegram, onde tem as questões, @mundoequestão. E a última coisa, próximo episódio, né, professor? O menino do pijama listrado para a prova da UERJ em novembro. Um excelente Enem para todos vocês e em novembro estaremos de volta aí com o menino do pijama listrado. Valeu, Rogério! É isso aí, Gabriel. E a prova do Enem está chegando, os que vão fazer, obviamente, boa parte dos nossos ouvintes, uma boa prova, com muita calma, muita tranquilidade e até lá, até lá!